Oi gente, tudo bem? É a Dani e esse é o Então Eu Li em Fevereiro. Bom, gente, antes de começar a recapitular o que eu li nesse mês, eu queria falar um pouquinho sobre como foi o meu mês de fevereiro em relação às leituras. Se vocês viram o meu vídeo da TBR de fevereiro, vocês viram que eu falei que eu ia ler um monte de livro, que eu estava muito animada, que eu achava que ia ler muitos livros e eu achei que ia ser um mês muito bom para as minhas leituras. Você vai ficar um pouco decepcionado também ao ver esse vídeo e ver que eu li 5 livros apenas em fevereiro. Assim, pode parecer bastante, né? Eu sei que é um pouquinho aí mais, ou até, tipo, exatamente, né? Um livro por semana, mas assim, eu estou de férias ainda. E na teoria, nas férias, eu leio muito mais que um livro por semana. Eu não viajei, eu não fiz nada assim muito excepcional que meio que tirasse a minha concentração das leituras. Eu só. Um dos livros aqui nessa meiota que eu vou falar pra vocês não foi uma experiência de leitura tão boa e acabou me deixando numa ressaca literária imensa de eu não conseguir encostar em um livro, não conseguir pensar em ler um livro por dias e dias. E aí eu também fiquei doente aí por uns 5 dias seguidos e eu achei que nesses 5 dias eu ia ler um monte, só que eu também tava de ressaca literária e aí eu tava doente e aí eu não consegui ler nada. Eu só fiquei assistindo série o tempo todo e assistindo filme e fazendo nada porque eu não conseguia ler, simplesmente não conseguia nem pensar em ler. E eu acho também que eu estava me sentindo meio que presa a certos livros, eu não estava com tanta vontade, talvez, de ler os livros que eu estava lendo, que eu tinha planejado ler. Então, uma coisa que eu tenho certeza que eu vou fazer em março é eu não vou ter uma TBR estabelecida. Eu já estou falando isso aqui, né, nas leituras de fevereiro sobre as minhas leituras de março, porque vocês podem talvez estranhar que em março eu não vou ter nenhum vídeo aí de uma TBR de março, né? Porque eu quero me deixar um pouco livre, eu quero ler livros que eu estou com vontade, livros que eu estou, né, faz tempo aí querendo ler, mas que eu não consegui encaixar até agora nas minhas TBRs. Então, eu vou me deixar bem livre, vou me deixar bem à vontade pra eu ler o que eu quiser e tentar, tipo, vencer essa ressaca literária. Eu também tava passando por uma ressaca criativa, no sentido de, tipo, eu não estava conseguindo pensar em vídeos, eu não estava conseguindo sentar aqui no meu cantinho e gravar vídeos e editar os vídeos. Eu estava, tipo, num bloqueio mental imenso sobre qualquer coisa que tinha a ver com livros, aparentemente. Então, por isso que não teve tantos vídeos aí no canal durante fevereiro. Eu acho que esse daqui que eu estou gravando agora vai ser, tipo, o terceiro vídeo de fevereiro, sendo que normalmente eu posto ao menos uma vez por semana, né? Eu acho que vocês aí que acompanham o canal devem ter percebido, né? Que eu posto ao menos uma vez por semana e eu acabei não postando muito em fevereiro, mas é por causa disso. Eu estava não só numa ressaca literária, mas em uma ressaca criativa. Mas agora, em março, eu vou voltar ao meu normal, prometo, gente. Vai começar as aulas? Vai, mas ao menos eu vou estar aí em movimento. Então eu vou sair da aula e já vou gravar, entendeu? Eu já vou estar no movimento aí, numa vida corrida. Então, ao menos um vídeo por semana vai ter. Bom, vou parar de enrolar e vou falar das minhas leituras de fevereiro. Foram apenas 5 leituras, que nem eu falei, e foi um mês, assim, mediano. O primeiro livro que eu li, eu já comentei que eu li ele aqui no canal, porque durante o TBR de fevereiro eu já tinha lido ele, que é Como Eu Não Me Apaixonei por Você, da Mari Dionísio. E esse livro aqui foi a minha primeira leitura de fevereiro. Ele tem muitas páginas, ele tem tipo 800 páginas, mas eu li em tipo 3 dias, 4 dias. Foi tipo viciante. Vou contar pra vocês a história. Nesse livro, a gente vai acompanhar o Ethan e a Amélie. Amélie. Os dois, eles estudam jornalismo em uma faculdade que eu não lembro exatamente qual é, mas em uma faculdade lá nos Estados Unidos. E eles são colegas de sala, mas eles também são rivais acadêmicos. Então, os dois são sempre os top da turma e eles ficam competindo pra ver quem tira a melhor nota em todas as matérias. Então, é um pouquinho aí de enemies to lovers, rivais to lovers, principalmente, não acho que é exatamente enemies to lovers, porque a Amélie, ela tem um ódio mortal do Ethan, mas o Ethan tá ali, tipo, ele não gosta dela porque ela irrita ele, ela fica tirando o primeiro lugar da sala, entendeu? E aí, os dois melhores amigos de cada um, né, a melhor amiga da Amélie e o melhor amigo do Ethan começam a namorar, então os dois meio que tem que aí se virar e se ajeitar, basicamente. Vocês devem estar pensando, tipo, nossa, um Enemies to Lovers com 800 páginas, mas é que
o livro é muito mais que só um Enemies to Lovers, é muito mais que só um livro de romance. Ele trata muitas coisas, ele trata muitas coisas da vida da Melly, da vida do Ethan, da vida dos próprios amigos. Então, tipo, é uma jornada longa. Eu acho que o livro poderia ter tido, tipo, 100 páginas a menos por aí, porque vou dizer que lá pelos 60% até os 70%, eu meio que tava. Eu me sentia meio empacada, sabe? Parecia que não saía muito do lugar. Mas a partir de 70% eu senti que já, tipo, voltou. Tava caindo o livro, mas eu senti que já, tipo, voltou ali no alto que tava o livro inteiro. Então, assim, são 800 páginas que valem muito a pena. Mas assim, são demoradas, obviamente, mas a escrita da Mari Dionísio foi um dos pontos altos. Os personagens, eu achei que eles tiveram uma química muito boa. A história, os temas que foram tratados na história, tudo foi, assim, o ponto alto da história. Então, eu recomendo muito esse livro. Eu dei 4 estrelas e meia. Não achei que foi um livro 5 estrelas, principalmente porque eu senti bastante esse baque aí dos 60% até os 70%, porque parecia que nada acontecia. Mas aí o resto foi muito bom, então 4 estrelas e meia, muito bom, recomendo para todo mundo. O próximo livro que eu li, eu não li ele fisicamente, mesmo eu tendo ele aqui, que eu vou mostrar pra vocês já. Eu ouvi ele em audiobook, porque eu tava ocupada fazendo um monte de coisa, então eu aproveitava e ouvia. E eu fiquei chocada com o quão rápido as 20 horas de audiobook passaram. O livro é Cidade dos Ossos, da Cassandra Clare. Isso, sim, finalmente eu decidi ler Cassandra Clare. Finalmente comecei Instrumentos Mortais. Eu tenho os 6 livros de Instrumentos Mortais e os 3 livros do Peças Infernais. Isso, eu tenho 9 livros dela aqui e eu não tinha lido nenhum, praticamente. Eu já tinha começado a ler esse, mas eu acabei abandonando no 50% e eu não sei dizer por quê? Porque foi uma leitura muito boa. Gente, tipo assim, eu não sou muito de audiobook, né? Eu sou mais de e-book ou de leitura física, mas esse livro foi viciante, gente. Não, tipo assim, de verdade, eu parava tudo o que eu estava fazendo pra eu conseguir ouvir o audiobook, entendeu? De tanto que eu estava investida nesse livro. E eu tava com um pouco de medo, um pouco de receio, obviamente, pra começar essa série, porque são muitos livros, todo mundo sabe o esquema de pirâmide que é os livros da Cassandra Clare, mas eu acabei fazendo umas continhas aí, né? Eu não consigo, eu tenho muita ansiedade pra eu começar uma série de livros com, tipo, 20 livros, assim, e não ficar pensando no futuro, né? Então, eu fiz lá um plano e eu decidi oficialmente que esse ano vai ser o ano do plano da Cassandra Clare, né? Que eu vou ler. Tirando em fevereiro, que eu só li esse, a partir de março eu vou ler 2 livros da Cassandra Clare e eu consigo acabar em dezembro. Todos os livros dela, todos os livros do mundo do Shadowhunter. Não é ótimo, gente? Parece que é muito mais que isso, mas não é. Tipo, eu acho que a gente vê, tipo, 20 livros, 300 séries e acaba dando medo, assim, a gente acaba ficando tipo, nossa, é impossível, você nunca vai conseguir ler tudo isso. Mas, gente, 2 livros por mês é, tipo, razoável, dá pra fazer. Ainda mais que a escrita da Cassandra Clare passa muito rápido, muito rápido. Quando eu vi, eu tava no fim do livro. E eu fiquei tipo, gente, mas já? Parece que eu li, tipo... Parece que eu fiquei ouvindo por 2 horas só, mas eu tô, tipo, aqui faz 16 horas. Eu já assisti o filme e eu já assisti a série, então certas partes daqui eu senti, tipo, uma similaridade. Eu meio que já sabia o que ia acontecer em certas partes. Já sei o que vai acontecer no futuro, né? O maior plot twist aqui, que aliás é muito criticado, né? Eu já sei o que vai acontecer, basicamente, então eu não senti tanta polêmica, né? Mas eu estou muito animada para ler os próximos livros da Cassandra. Provavelmente vou tentar ler eles no físico para ver se a facilidade que eu tive foi por causa do audiobook. Eu acho que não. Eu acho que foi sim por causa da escrita dela. Mas vamos ver, né? Vou fazer esse teste, vou tentar ler ele físico, depois talvez eu tente ler ele pelo e-book. Ele não, os próximos livros, né? Pra eu ver como que a Cassandra, né? Como que a escrita da Cassandra, não a Cassandra em si, como que a escrita da Cassandra, né? Como que é o sentimento da escrita dela em outros formatos. Mas basicamente eu não vou explicar a história desse livro, porque é um livro muito famoso. Só vou falar que eu tive uma experiência muito boa. Me fez acreditar que ia ser um ótimo meio de leitura, né? Acabou decaindo um pouco depois disso, mas enfim.
Basicamente, foi um ótimo livro, uma ótima experiência. Eu dei 4 estrelas, porque eu acho que realmente essa falta de elemento de surpresa, que eu meio que já sabia tudo o que ia acontecer no livro, acabou tirando um pouco. Não tirou da minha experiência em si, mas tirou, tipo, nota do livro, né? Porque eu gostaria de ter tido certas surpresas. Mas eu acho que com os próximos livros da série, eu não vou ter tanto esse prejuízo, né, de ter visto a série. Ao menos eu espero. Então eu dei 4 estrelas, mas foi, assim, uma ótima leitura. De verdade, foi muito boa. Todo mundo fala, todo mundo sempre falou, ah, a Cassandra é muito fácil de ler, ah, é porque isso, ah, é porque ler dá uma chance e você nunca acredita, mas assim, eu acreditei, eu concordo. Muito bom. O próximo livro que eu li no mês de fevereiro foi The Blood Trials, da N.E. Davenport. The Blood Trials é um livro de fantasia misturado com ficção científica, e eu acho que é meio parecido com, por exemplo, tipo, Jogos Vorazes, assim, mais ou menos. Acho que dá pra comparar com isso. Que basicamente, nessa história a gente vai acompanhar a Aikina e ela tá na jornada de vingança pela morte do avô dela. A gente descobre no começo do livro que o avô dela morreu de uma parada cardíaca. Tem toda uma história de chips, tipo, biônicos envolvidos, mas assim, eu não vou explicar direito aí, se você quiser saber ler o livro. E aí, esse chip meio que dá uma parada cardíaca no avô dela, e aí ela fica devastada, não tá lidando muito bem com isso, e aí um amigo do avô dela descobre que, na verdade, o avô dela foi assassinado. Gente, não é spoiler, é tipo os 2 primeiros capítulos. Ela descobre isso, basicamente. E aí, ela quer entrar nessa competição. Ela foi a vida inteira criada para participar dessa competição, em que ela vai virar, tipo, uma super soldada, que eu não lembro o nome exatamente, é um nome bem difícil. E ela vai ter que passar por esses trials, né, que tá no nome do livro. Que são basicamente, tipo, desafios, várias fases em que ela vai ter que passar, e aí pessoas vão morrendo no caminho. Por isso que eu comparo com os Jogos Vorazes. Mas assim, não tem muito a ver, porque nos Jogos Vorazes eles estão se matando entre si, né? Nos desafios eles não estão, tipo, se matando entre si, eles só querem, tipo, sobreviver e virar, tipo, super soldado, mas... Enfim. E aí ela decide que ela vai participar desses desafios, dessa iniciação, pra vingar o avô dela. E aí intrigas políticas e muitas coisas acontecem no meio do caminho. Bom, esse livro é um livro que eu estava muito animada pra ler desde o ano passado, mais ou menos, que foi quando lançou, né, ano passado. Eu descobri por causa de uma youtuber gringa que eu confio muito nas recomendações dela, a gente tem sempre um gosto muito parecido. E aí, por esse mês eu estar, tipo, focando na maratona literária do Black Month, né, a Blackathon, que é livros de autores negros, eu acabei escolhendo esse livro porque eu achei que finalmente eu ia ter a chance de ler ele, porque sabe quando você vai, tipo, ignorando um livro? Porque eu achei que ia ser um livro bem pesado de ler, porque não é um livro muito longo, eu acho que tem 380 páginas, o que é normal para um livro de fantasia barra ficção científica, né? Mas é que todo mundo sabe que se você já leu fantasia ou ficção científica, se você tem o costume de ler, começar um mundo de fantasia, de ficção científica, é pesado, é muita informação e você tem que se jogar muito, né? Porque você tem que confiar que o autor ou a autora vai explicar tudo certinho pra vocês, todos os nomes, tudo o que tá acontecendo, todas as regras, todas as leis dentro desse mundo. E eu acho que esse foi o meu maior problema com esse livro. Eu, até tipo 50%, tava me sentindo muito perdida nesse mundo. E não é porque eu. Ai, você não entendeu direito o livro. Eu estava, tipo assim, realmente me esforçando muito. Eu tava prestando atenção em tudo que ele tava falando. Sim, eu li o livro em inglês, então assim, tá, pode ter sido um problema ali, né, da língua. Mas assim, eu nunca tive problema nenhum em ler fantasia em inglês, né? Só esse livro que acabou realmente pegando muito, porque eu senti que a autora, ela não explicava o vocabulário que eles usavam, ela não explicava as patentes que a gente ia vendo, então chegou uma hora ali que tava tipo 60% e eu ainda não tinha entendido o que o avô dela era. Ele era um super soldado, ele era um chefe do exército, ele era chefe de guarda, ele era
o presidente do país, o que ele era? Eu não sabia. Tipo, ele pode ser qualquer um desses três que eu te falei agora. Ele pode ser simplesmente um mero, assim, sargento. Mas eu não consigo explicar pra vocês o que ele era. Porque ela falava a palavra que ele era, então ele era tal coisa. Mas o que tal coisa significa? Eu não sei, gente. Eu não sei explicar porque ela, a autora, né, nunca realmente chegou a explicar. E depois que eu acabei esse livro, eu me senti muito mal por não ter entendido ele. Eu queria muito ter entendido e eu fiquei pensando, será que foi uma coisa só minha? Será que só eu não entendi? Será que outras pessoas tiveram um problema com isso? E eu percebi pelos comentários lá, principalmente no Goodreads, no Scooby, esse livro não tem muitas resenhas, mas eu percebi pelas resenhas, né, do Goodreads que a maior parte das pessoas não teve um problema exatamente com isso, mas sim um problema com a protagonista. E eu não senti isso, eu gostei da Aikina, eu achei ela uma protagonista inusitada de acompanhar. Não acho que divertida, porque não é um livro assim divertido. Quer dizer, eu acho que se você gostar do livro, mesmo tendo temas muito pesados que nem esse, tipo, pode ser uma leitura divertida. Mas enfim, o que eu quis dizer é, não é um livro, tipo, engraçadinho, né? Então ela não era engraçadinha, ela era bem durona. E eu gostei disso. É só que eu acho que eu tava com tanta dificuldade de ficar imersa nesse mundo que eu acabei não conseguindo, tipo, gostar 100% de nada. Então eu tive muita dificuldade disso. Eu achei um livro bem. É muito difícil eu falar mal desse livro, porque assim, a primeira palavra que vem na minha cabeça é um livro, tipo, mediano. Extremamente mediano e até um pouco mal explicado. Mas eu me sinto bem mal de falar isso desse livro, porque eu acho que. Bom, entrando um pouco na questão racial, né? Tem muitas autoras brancas por aí, muitas autoras populares brancas que também escrevem livros bem medianos, no mesmo nível que esse livro, e ainda assim elas fazem sucesso e elas não são tão criticadas por elas terem, né, essa vantagem no mercado, e eu acho que eu mesma sou culpada disso. Eu leio livros que às vezes eu viro e falo, tá, esse livro é mediano, mas tipo, eu curti. Então, eu me sinto mal de falar mal desse jeito, tipo, tão mal quanto eu gostaria de falar desse livro, porque eu acho que autoras brancas têm a chance de fazer um livro pior do que esse e ainda assim ficar famosas e eu sou culpada disso, mas é só um livro que realmente não clicou comigo, não deu certo e eu não curti nada dessa experiência de leitura. Eu ainda dei 2 estrelas e meia, porque eu achei que o fim acabou, tipo, me prendendo um pouquinho. Eu fiquei bem curiosa pra saber o que vai acontecer no próximo livro, mas porque vai ter uma sequência, né? O último livro é uma duologia, né? Mas assim, eu não vou ler o segundo livro, porque eu acho que a escrita da autora não deu muito certo comigo, então eu não vou ler o segundo livro. Eu vou talvez pesquisar na internet algum spoiler pra ver o que acontece, no máximo, só isso. E também eu acho que, tipo, lá pelos 60, 70% parece que o livro vira outra coisa completamente diferente. Essa sinopse que eu contei pra vocês meio que não vale mais pros 70% do livro. Mas eu gostei desses 30% aí que aconteceram, que meio que parece que mudou toda a história. Eu acho que se o livro fosse, tipo, dividido e o primeiro livro acabasse nos 70% e aí o próximo livro pegasse esses 30% aí, eu acho que eu não ia ter gostado tanto desse primeiro livro, eu ia ter abaixado a minha nota, mas eu ia estar mais curiosa pro segundo livro e eu ia ter até gostado um pouquinho mais do segundo livro. Não sei se eu gostei ou não do segundo livro, porque eu não vou ler e ainda não li. Mas enfim, eu dei 2 estrelas e meia pro The Blood Trials, o que é bem baixo, eu não costumo dar notas tão baixas assim, mas não gostei muito. Agora, revivendo a minha experiência de leitura e sabendo que esse livro ia me deixar em uma ressaca literária, eu tenho vontade até de abaixar um pouco a nota, mas eu vou manter 2 estrelas e meia e ficou por isso mesmo. Infelizmente, foi uma grande decepção desse mês. O próximo livro que eu li no mês foi um livro que eu estava esperando que ia, tipo, tentar me recuperar dessa ressaca literária. Acabou que não foi tanto, né? Eu li
2 livros aí seguidinhos e aí desisti durante o mês, então eu li faz bastante tempo esse livro, aliás. Mas é um livro que eu achei que ia ser bem leve, divertido, um livro que eu praticamente tinha certeza absoluta que eu ia gostar, porque é muito meu estilo de livro, né? Eu li 2 de 3 livros na série. Eu cheguei a comentar aqui pra vocês que eu queria ler esses livros, e foi Acorda pra Vida, Chloe Brown, e o Se Liga, Dani Brown, que eu não tenho aqui. Essa é a capa, aquela capinha amarela, bonitinha. Enfim, eu li esses 2 livros, um seguidinho do outro. Eu queria ler os 3 livros da série das Irmãs Brown no mês, só que eu li o Dani Brown e, assim, não foi um livro ruim de jeito nenhum, já dando um spoilerzinho aqui, né? Eu gostei muito dos 2 livros, mas, assim, eu não estava conseguindo fisicamente pegar o livro e ler o terceiro livro, né, o da Ivy Brown. Eu não estava conseguindo ler o livro. Eu simplesmente virava e falava, tá, eu vou ler. E aí não rolava, gente. Eu estava numa ressaca literária, assim, que era física, entendeu? Era como se eu estivesse de ressaca, só que literária. De verdade, gente, eu não estava conseguindo. Mas, assim, falando um pouco sobre os 2 livros, não vou falar muito, porque eu planejo fazer um vídeo falando sobre a série das Irmãs Brown como um todo, os 3 juntos, então vou ser bem breve. Eu gostei muito, não me surpreendi que eu ia gostar, porque, sinceramente, é o meu estilo de livro. Os 2 foram muito bons. Em relação aos personagens, eu acho que, em relação à protagonista principal, eu gostei mais da Chloe do que da Dani. Mesmo eu me chamando Dani, e eu gostei muito de ler Dani ali, meu nome, mas eu ainda assim gostei um pouco mais da Chloe. Só que em relação ao protagonista, né, o protagonista masculino, eu gostei mais do Zaf do que do Red. O Zaf é o da Dani Brown e o Red é aqui do Chloe Brown. Eu achei a escrita da Talia Hibbert, que é a autora, obviamente, eu achei ela muito divertida, muito dinâmica. Ela tem uma escrita muito dela, assim, sabe? Às vezes a gente pode. Eu, ao menos, eu tenho isso, às vezes, que, tipo, eu leio certos livros e eu não percebo nada muito de extraordinário na escrita em si. Claro. Tem muitos livros que a escrita em si não tem nada de extraordinário, mas, tipo, a história é muito incrível. Eu não acho que é um demérito de nenhum livro não ter uma escrita, tipo, que se destaca muito. Mas nos livros da Talia Hibbert, ao menos os 2 que eu li, eu senti muito uma característica muito forte. Dava pra ver a Talia Hibbert ali escrevendo. Eu achei que foi muito característico dela. Eu gostei muito. Foi uma escrita muito divertida, muito fácil de ler. Tipo assim, eu lia 2 páginas, parecia que eu lia, tipo, 2 páginas e eu já tinha lido 50%, sabe? Foi uma leitura muito rápida, muito dinâmica. Eu gostei do jeito que ela estruturou os 2 livros. Eu gostei muito da motivação dos personagens, eu gostei muito da diversidade que ela colocou nos livros dela. Em ambos os livros, ela tem uma representatividade muito grande, tanto assim na etnia dos personagens, né, quanto nas vivências de cada um. Eu gostei muito disso. Não senti que foi forçado em momento algum, de jeito nenhum, e parecia que ela sabia muito do que ela estava falando. Posso estar errada, mas assim, pareceu muito que ela sabia e que ela realmente se importava em representar bem tudo que ela estava representando. Então, assim, foram livros muito bons, muito leves, muito divertidos, e eu acho que todo mundo aqui já deve ao menos ter ouvido falar, todo mundo já sabe, né, que eles valem a pena. Eu tô bem atrasada em ler eles, mas assim, fica a minha recomendação, caso algum de vocês aí, caso alguém nessa terra que gosta de romance não tenha lido ainda Chloe Brown, Dani Brown e imagino até que Ivy Brown, se você não leu ainda e você gosta de romance, leia. Deixo aqui a minha recomendação. Eu dei 4 estrelas pros 2, e eu sei, eu falei muito bem aqui dos 2 e aí eu dou 4 estrelas. É porque eu tava de ressaca literária, gente. Nenhum livro ia ser 5 estrelas enquanto eu estava sofrendo pra ler uma palavra sequer. Então, 4 estrelas pros 2, mas assim, 4 estrelas rechonchudas, sabe? Bem lindas. Bom, gente, basicamente é isso o que eu li no mês. Não é muito, eu ainda assim consegui falar bastante, como sempre, não fica nenhuma surpresa aqui, né? 5 livros e eu faço um vídeo de 1 hora, mas enfim. Essas foram as minhas leituras, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Voltei, espero que vocês tenham sentido minha falta, porque agora estou aqui de volta. Vou deixar aí na descrição o link de todos esses livros, caso vocês queiram aí comprar
ler vocês mesmos pra ver, né, pra ver se a minha opinião está valendo para vocês. Também vou deixar na descrição o meu Scooby e o meu Goodreads. Por lá vocês podem acompanhar todas essas leituras. Vocês iam ter percebido, principalmente pelo meu Scooby, que eu sumi por alguns dias, que foi a ressaca literária, mas agora eu tô de volta. Se Deus quiser, vai dar tudo certo, vou ler vários livros. Também vou deixar na descrição o meu TikTok. Não apareço muito por lá, não sou uma boa TikToker, mas vai estar aí na descrição. Também vou deixar meu link da Amazon, caso você queira apoiar o canal e fazer alguma compra na Amazon. Use o meu link, você não paga nada mais, mas você apoia o canal. Não se esqueçam de comentar, curtir o vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho, compartilhar o vídeo e o canal para quem vocês acham que podem gostar. E vejo vocês numa próxima. Beijinhos! Tchau!